Olá, continuamos com o módulo 3 do treinamento EAD Maker. Nesse vídeo vamos falar sobre o componente Chat e o componente Galeria de Imagens. Começando então pelo componente Chat. Bom, o componente Chat é um componente que já vem pronto para a sua aplicação. Basta você colocar o componente em um formulário, né, formulário principal da sua aplicação, por exemplo, e ele já monta todo o chat, né? Basta você customizar, por exemplo, configurar, na verdade, posição do componente, o tamanho, se ele vai ser deslizante, qual vai ser a consulta para trazer usuários da aplicação, uma série de configurações para o componente, mas o funcionamento dele já vem todo de forma pronta para o seu projeto. Então eu vou abrir aqui, ó, nesse nosso sistema do curso, eu vou adicionar nesse formulário principal o componente chat, tá? Então, eu vou abrir o formulário principal do Portal Light e vou adicionar aqui o componente chat. Filtrar aqui e adicionei o componente chat. Definir aqui mais ou menos o posicionamento, a altura do componente, tá? E clicando no componente temos algumas propriedades, né? Uma delas é a possibilidade de você editar a consulta que vai retornar os usuários da aplicação, ok? De forma natural, ele busca da tabela FR usuários. Quando a gente cria o projeto em Maker, ele inicia de forma automática algumas tabelas internas, né, para gerir a aplicação. E uma dessas tabelas é a tabela FR usuário. Por isso, inclusive, que o Maker já tem todo o controle, né, a possibilidade de você gerir os usuários da aplicação, tudo isso já pronto, porque ele já se baseia na tabela FR usuário. Então, o nosso componente chat também, né, de forma natural, de forma nativa, ele já busca os dados, todos os usuários da tabela de usuários, tá? Só que você pode configurar aqui a consulta. Digamos que você tenha uma outra tabela para gerir os usuários, ou que você tenha algum tipo de lógica em relação a quem está ativo, quem não está ativo, enfim, uma série de informações que você pode configurar na consulta para retornar quais são os usuários que vão aparecer no componente chat, né? Também podemos editar o título do chat, se ele será um chat deslizante, tamanho, altura do componente. Se ele for deslizante, qual posição ele vai assumir, esquerda ou direita, né? Já que eu botei o componente do lado esquerdo aqui, eu vou mudar aqui para o lado esquerdo, tá? Bom, então eu vou salvar aqui o formulário principal, e aí lá no sistema, basta eu recarregar aqui o menu, e ele vai exibir o chat aqui embaixo, tá? Mostrando apenas o único usuário Eric Farias, porque dentro do nosso cadastro aqui, ó, nós só temos de fato dois usuários cadastrados, que é o usuário atual, o usuário master e o usuário Eric Farias. Então ele só mostrou Eric Farias aqui. Aqui eu posso fazer o filtro, tá? Por nome de usuário. E clicando em um usuário, ele já indica o usuário que está online ou que não está online, né, por esse círculo aqui. Por enquanto o Eric Farias está offline, eu vou clicar e eu posso mandar uma mensagem para ele. Por exemplo, olá, Eric, tudo bem? Mandei a mensagem. Esse chat aqui, essa janela que é flutuante, pode ser minimizada, tá? Se você precisar minimizar a informação ou maximizar novamente, tá? E agora eu vou alterar aqui o usuário da aplicação e vou entrar com o usuário Eric. Pronto. Quando eu abro o usuário Eric, ele automaticamente já foca aqui na mensagem, né? Ele traz isso em destaque e dá também um efeito, um aviso sonoro, tá? Então houve um aviso sonoro indicando que existia uma imagem e chegou aqui a mensagem do usuário master lá, Eric, tudo bem. Eu vou responder aqui. Tá? E aí quando eu voltar para o usuário, a mensagem também já vai aparecer lá. Então o componente ele já traz toda essa funcionalidade pronta para você em relação à possibilidade de usuários da aplicação poderem interagir, né? Poderem interagir através do chat via mensagens aqui. Bom, então esse foi o componente chat. Agora eu vou demonstrar o componente galeria de imagens, tá? E para demonstrar esse componente, né, eu não tenho uma estrutura aqui ainda na tabela, né, no banco, né, que eu consiga armazenar as imagens para a galeria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro formulário aqui, novo formulário. Eu vou chamar isso de imagens. Bom, e nesse formulário eu vou ter dois componentes de imagem, tá? Um componente que vai representar a imagem em tamanho original, né? Tamanho real. E um outro componente imagem aqui do lado que vai representar a miniatura dessa imagem. Pronto.
Então eu vou chamar esse primeiro aqui de imagem e o segundo eu vou chamar de miniatura. Pronto. Bom, agora eu vou salvar esse formulário. O Maker vai sugerir criar uma tabela para esse formulário, né? Já sugeriu também o ID, a autonumeração. Sugeriu um binário para a imagem e um outro binário para a miniatura. Eu vou marcar os dois como obrigatórios aqui e vou clicar para executar para ele criar a tabela no banco. Pronto, criou a tabela. Agora no formulário principal, eu vou adicionar esse formulário ao menu da aplicação. Então aqui em cadastros eu vou adicionar também o cadastro de imagens, logo abaixo ali do plano de saúde. Ok, eu vou salvar. E aqui no browser, basta entrar em modo desenvolvimento. Já vai aparecer aqui o formulário imagens. E aqui eu posso cadastrar imagens então para a galeria. Então vamos lá. Primeiro eu vou colocar imagens aqui direto do componente. Depois eu vou montar o componente galeria e mostrar como um componente inclusive permite que você adicione imagens direto pela galeria. Tá? Então eu vou colocar aqui algumas imagens. Vou botar a mesma imagem como original e miniatura. Tá? Para a gente não ter que ficar buscando imagens de tamanhos distintos aqui. Mais rápido, né? Modificar aqui. Botar essa imagem também aqui. Botar uma terceira imagem só. Vamos botar essa imagem aqui. Pronto, cadastrei três imagens então na tabela, certo? As imagens que foram adicionadas aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar agora um outro formulário. Fechar esse por enquanto. Eu vou criar um outro formulário que eu vou chamar de galeria, exemplo com galeria de imagens. Pronto. Defino aqui mais ou menos o tamanho que ele vai ocupar e vou adicionar o componente galeria. Pronto. Bom, e aí no componente galeria, eu devo montar aqui o SQL, né, para trazer os dados e imagens que vão fazer parte da galeria. Né? Então aqui na propriedade SQL, eu vou montar a consulta, né, o select, para trazer as informações das imagens cadastradas, ou seja, a tabela imagens que acabamos de criar. Então está aqui sem imagens. E eu preciso do código da imagem e da miniatura daquela imagem. Eu vou clicar aqui em OK. E aqui eu defino quem é o campo ID. Tá? Isso é importante porque o campo ID ele vai ser a autonumeração, né? E ele vai permitir que o próprio galeria consiga adicionar imagens, né, a essa tabela. O campo miniatura e o campo imagem. Pronto. Agora eu vou tirar a navegação desse formulário, já que não é um formulário vinculado a banco. Vou tirar também abas e tirar a aba localizar. Vou salvar aqui esse formulário, ele vai sugerir criar uma tabela, eu vou ignorar e vou colocar também esse formulário no menu do projeto. Então aqui eu vou pegar o formulário galeria, exemplo com galeria, né? Eu vou colocar aqui embaixo do formulário imagens. Basta salvar então aqui o formulário. No browser aqui basta a gente recarregar o menu. E aqui agora eu tenho o formulário exemplo com galeria de imagens. Está aqui a galeria. As imagens podem ser removidas, clicando no X aqui, ó. Você remove a imagem. E para adicionar, basta você clicar com o botão direito para adicionar uma nova imagem. Tá? Clicando com o botão direito, você escolhe o arquivo. Por exemplo, a imagem que eu removi. Eu vou adicionar de novo. Faz o upload da imagem. Ela vai para o local. Clicando na imagem, ó, ele expande para mostrar a imagem em tamanho original. Tá? Então você consegue também ver a imagem no tamanho que ela foi adicionada, só clicando no componente. Tá bom? Esse aí é o nosso galeria de imagens, ok? Isso encerra a nossa aula. Até a próxima.